Bem-vindos a todos vocês. Essa é a primeira edição da TV Rádio Big Bang, a primeira rádio que tem agora sua TV no YouTube. Para mim é um grande prazer poder criar esse mecanismo de contato direto com aquelas pessoas que realmente se interessam pela mensagem que a ciência, e particularmente o tipo de ciência que eu faço e meus colegas fazem, traz para a humanidade, né? Então esse é um canal que vai trazer a vocês não só notícias e discussões sobre os grandes temas da neurociência moderna, mas também como a ciência pode ser um agente de transformação social num país como o nosso. Bom, para começar esses nossos programas, eu achei que era legal conversar com vocês sobre uma das áreas de pesquisa do meu laboratório, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que basicamente é o paradigma chamado interface cérebro-máquina, que foi criado no final dos anos 90, num experimento realizado lá na Duke, junto com meu grande amigo John Chapin, que estava naquela época na Filadélfia. O John e eu estávamos estudando os circuitos neurais, estávamos tentando entender como é que grandes populações de neurônios interagem para gerar comportamentos. E aí um dia nós estávamos num dos maiores restaurantes mais tradicionais da periferia da Filadélfia, onde você compra um cheesesteak desse tamanho, que é o sanduíche mais tradicional da Filadélfia, que é queijo provolone derretido em cima de carne, bife, cebola, é o x-tudo deles lá. E esse é legal, esse lugar, porque ele é cercado de caminhoneiros. Os caminhoneiros param na estrada e vêm comer lá, e tinha uns 50 caminhoneiros, e eu e o John, dois cientistas no meio desse povo. E aí o John e eu conversando, e ele vira para mim: nós temos que inventar alguma coisa nova para esses caras entenderem o que a gente quer fazer. E no meio dessa conversa, eu nem lembro quem foi, um de nós dois, ou os dois ao mesmo tempo, falou: bom, nós vamos criar então uma interface cérebro-máquina. Nesse instante, um caminhoneiro, um armário desse tamanho, comendo sanduíche por toda a barba, vira para nós da mesa dele e fala: essa é uma proposta vencedora. Então, quando a gente viu que o caminhoneiro tinha achado que o negócio ia fluir, nós realmente decidimos investir. E o que é a interface cérebro-máquina? Ela nada mais é do que a tentativa de estabelecer uma conexão direta, computacional, entre o cérebro e um artefato que vai ser controlado por esse cérebro. Seja ele um artefato mecânico, eletrônico, virtual, não interessa, um braço robótico, uma perna robótica, ou mesmo um avatar, um corpo virtual que está num mundo que não existe, que é um mundo computacional. A nossa ideia foi muito simples: vamos registrar a atividade elétrica que o cérebro produz para gerar comportamentos motores, porque vocês devem saber, antes da gente começar a se mexer, 1/3 de segundo antes, o cérebro cria um programa motor aqui, gera toda a sequência em termos de comandos elétricos que aí são remetidos para a medula espinal e aí chegam nos músculos. Então, nessa janela de tempo de mais ou menos 1/3 de segundo, o John e eu raciocinamos em 1998 que seria possível registrar essa atividade elétrica, matematicamente extrair os comandos motores que estavam presentes nesses neurônios, e veja só, um cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, a gente estava registrando 100. Pois bem, registramos 100 neurônios, antes que o animal começasse a se mover, os nossos computadores liam essa atividade elétrica, extraíam a informação, transformavam a informação digital em comandos digitais e remetiam para um robô, um braço robótico. E para nossa surpresa, tanto os nossos ratinhos como os nossos macacos conseguiram basicamente aprender que eles eram capazes de usar essa interface cérebro-máquina para gerar movimentos de um artefato robótico que podia estar do lado deles ou do outro lado do planeta, só pensando. E no que eles faziam isso, no que eles basicamente imaginavam o movimento de um braço, o movimento de uma perna, e um braço robótico, uma perna robótica se movia só com a informação vinda do cérebro, e como esses animais viam o resultado desse movimento, porque eles estavam olhando num computador que mostrava quão bem esses artefatos se moviam, o cérebro se deu conta que era possível, basicamente, conseguir o que a gente chama nos Estados Unidos do free lunch, ou seja, conseguir um comportamento sendo gerado sem você ter que mover um músculo.
né? O que aqui no Brasil seria um sucesso total, né? A gente não precisava fazer nenhum tipo de movimento e conseguia fazer tudo o que queria fazer. Bom, os macaquinhos e os ratos mostraram para a gente outra coisa, que se o feedback fosse rico o suficiente, se a imagem ou a informação tátil desse movimento, gerada por esse movimento, fosse rica o suficiente, o cérebro desses animais começava a incorporar o artefato robótico ou virtual como uma extensão do corpo desses animais. O cérebro, como vocês sabem, tem um mapa do nosso corpo em grande detalhe, em várias áreas do cérebro, criando essa sensação que todos nós temos de ocupar um corpo, de ter um corpo nosso. Pois bem, os experimentos com a interface cérebro-máquina nos propiciaram demonstrar que no que a gente usa uma ferramenta, como a gente anda de bicicleta, quando a gente chuta uma bola, quando a gente joga tênis com raquete de tênis ou golfe com taco de golfe, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa proficiência com essa ferramenta vai sendo assimilada pelo cérebro como uma extensão do nosso corpo, do nosso famoso sense of self. Ou seja, toda a tecnologia que nós criamos passa a ser parte de nós. Não é à toa que todos nós somos hoje absolutamente viciados nos nossos telefones, computadores, iPads. É porque isso, na realidade, é uma extensão do nosso ser que nos permite comunicar com milhões de pessoas ao mesmo tempo. A criação da interface cérebro-máquina foi o marco essencial, fundamental, para que anos depois, uma década depois, nós pudéssemos cumprir uma profecia que eu e o John publicamos em 2000 na Scientific American, quando nós dissemos que um dia, provavelmente numa década, as interfaces cérebro-máquinas vão ser capazes de restaurar os movimentos em pacientes sofrendo de grandes níveis de paralisia corpórea. Mas essa é uma outra história.